Curso e método. Qual é a diferença? Nesse vídeo, eu vou trazer todas as diferenças que existem entre o curso DSM Diagnóstico Ágil e o meu método DMA. Fique nesse vídeo até o final, que você vai perceber e entender como eu consegui simplificar todo o DSM, mais de 1.300 páginas, em apenas uma imagem, para você aplicar na sua prática clínica. Então, falando um pouco do curso, dessa diferença, tem muitas pessoas que fazem confusão com esses termos. Então, quando a gente está falando de curso e método, eles são sinônimos? A resposta é não. O termo curso, ele é bem mais amplo do que o termo método. Certo? Então, o curso ele está mais relacionado à teoria, ao embasamento, às conceitualizações, os conceitos que a gente precisa para entender e posteriormente a gente aplicar aqueles conceitos. E o método, ele é um passo a passo, é algo objetivo, prático, simples para você utilizar no seu dia a dia. Então, nesse sentido, o curso ele está relacionado à teoria, certo? E quando a gente está falando sobre método, a gente já está falando mais de um passo a passo, né? De como que a gente vai proceder. O que é que eu faço? Como eu inicio? Então, a gente está falando do DSM. Eu tenho no curso DSM toda a teoria que você precisa para utilizá-lo. E quando eu falo sobre as questões relacionadas ao método, é como você vai fazer. Então, qual o primeiro passo? O que é que eu avalio primeiro? O que é que eu avalio depois? Como eu faço isso? E é importante que você tenha um fluxo padronizado. A gente fala de dados, de informações que a gente colhe durante a nossa entrevista clínica, e esses dados, quanto mais estruturados eles forem, mais fácil vai ser da gente analisar para ter um raciocínio clínico, ter um julgamento clínico e a partir daí aplicar no nosso dia a dia, né, com o nosso paciente. Como é que a gente vai estar fazendo etapa por etapa? Então, isso está mais relacionado ao método. E o meu curso ele tem tanto a parte teórica como também a parte prática, essa parte de simplificação. Dentro desse processo teórico, eu trago tudo aquilo que é necessário para o entendimento dos passos de aplicação. Então, todo o DSM, eu trago aqui as referências, né, que eu baseei para fazer o curso. Eu tenho o DSM já na sua versão mais atual, né, o seu texto revisado. Eu trago muito as bases do livro de Dalgala Rondo sobre a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, o Tratado de Psiquiatria, o livro de emergências psiquiátricas, né? Eu trago algumas informações que são importantes dentro do livro de psicofarmacologia distal. Então, tudo aqui eu já fiz a análise, né? Já trouxe o principal para você aplicar na sua prática clínica. E todo esse conceito, né, eu trago no método onde você vai pegar todos esses conceitos e vai ter um passo a passo em uma imagem para estar aplicando no teu dia a dia, no teu consultório, nas tuas avaliações, para que a partir daí você tenha mais segurança na tua avaliação diagnóstica, você tenha mais segurança quando for discutir casos clínicos, discutir em supervisões clínicas, quando você for fazer encaminhamentos, quando você for redigir relatórios, laudos ou encaminhamentos no geral, né? Isso aqui é muito importante. Então, o curso, imagine que a gente tem esse conjunto, né, esse retângulo, é como se ele fosse o curso como um todo, e aqui dentro a gente tem o método. Ou seja, o método ele está dentro do curso DSM. Ou seja, você vai ter
há a possibilidade de acesso às duas coisas. Isso aqui eu poderia muito bem ter vendido, estar vendendo, estar propondo, estar divulgando isso de maneira separada. Mas para facilitar, para trazer mais segurança e mais embasamento para a tua prática clínica, eu estou trazendo os dois juntos. Então, o curso DSM, ele traz toda a teoria e o método, ele também está incluso dentro do processo. Então, a gente precisa, se eu vou chegar em algum ponto, né, eu vou mudar de nível, né, eu preciso de uma escada, né, eu preciso ter um direcionamento. E a escada, para você colocar tijolo por tijolo, você tem que sair da base. Então, quando você tem uma base bem estruturada, você vai entendendo os conceitos, aquilo vai fazendo sentido para você, você vai estruturando até que você consiga, né, chegar a atingir o seu objetivo. Então, esse passo a passo, tanto do ponto de vista macro do conhecimento teórico, mas também do ponto de vista prático. Então, você dentro do curso tem a possibilidade de fazer um acompanhamento paralelo. Você vai fortalecendo as tuas bases, ao mesmo tempo em que você já vai aplicando na tua prática clínica. Ao final desse vídeo, você já vai conseguir aplicar muita coisa no teu dia a dia, né? Então, vamos continuar conversando sobre a questão do curso, que ele traz que toda a teoria, toda a base, todo o fundamento que é necessário para o entendimento e segurança na avaliação diagnóstica e utilização do DSM. Então, isso você tem acesso completo. E o método DMA é a aplicação prática. Então, aqui eu já estou falando do passo a passo. É uma aplicação mais direta para execução. Então, para executar, a gente tem o método DMA. O DSM, mesmo com toda a minha explicação, que você vai ver que o meu curso ele vai do básico até o avançado. Mas o DSM, mesmo eu explicando, mesmo eu facilitando, simplificando, ele é muito extenso. E a melhor forma de pegar algo extenso e transformá-lo em algo simples é colocar num passo a passo, ou seja, colocar em um método. Você tem acesso no curso já com todas as aulas gravadas. Até o momento a gente já tem 58 horas de conteúdo original. Até o momento eu vou continuar atualizando e você tendo a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo. E o que é o método DMA? Então, quando a gente está falando do método, eu estou trabalhando nessa perspectiva. E o método DMA, ele está associado ao método diagnóstico médico ágil. Então, eu tenho uma agilidade no meu processo de avaliação. E como isso se dá? Como eu consigo fazer um diagnóstico mais ágil, mais seguro ao mesmo tempo, né? Então, eu vou apresentar agora a matriz do DMA. Então, é a matriz que eu criei para facilitar a tua memorização, para facilitar a evocação da memória, a evocação do que você aprende e a tua utilização na prática clínica. Então, conversando um pouquinho sobre isso, você vai trabalhar com três figuras geométricas, para a gente montar a matriz. Isso aqui é muito importante que você entenda. Então, coisa simples, você vai trabalhar com um quadrado, certo? Você vai estar trabalhando com um círculo, né? E com um triângulo. Então, com essas três figuras, você consegue resumir todo o DSM. É com essas três figuras que você vai estar trabalhando, certo? E nesse momento, quando eu tenho o quadrado e eu sobreponho, a gente chega nessa figura. E eu vou agora adicionar o triângulo. Então, aqui a gente tem feita a matriz do DMA. Dentro do curso, eu trago todos os pormenores,
todas as etapas. O que é que eu vejo dentro do quadrante, né? Desse quadrado, o que é que eu vejo no círculo? Como fazer a avaliação de comorbidades? Como fazer a avaliação diferencial entre esses transtornos? O que é que eu vou ver na primeira consulta, na segunda, na terceira? Então, aqui eu já estou trazendo a matriz para que você já consiga aplicar na tua prática. E imagine, eu tenho o DSM, então o DSM ele tem mais de 1.300 páginas, né, na sua versão mais atualizada. E em vez de você ter mais de 1.000 páginas, você pode ter uma única imagem. Então, nesse sentido, uma imagem vale mais do que 1.000 páginas. Então, em uma única imagem, você vai conseguir ter acesso, evocar conceitos, aplicar na tua prática clínica, direcionar o teu atendimento, se localizar diante das possibilidades diagnósticas, facilitar as discussões clínicas, facilitar as revisões diagnósticas, facilitar os encaminhamentos, a emissão de relatórios. Então, tudo isso você vai conseguir aplicar já ao final desse vídeo. E de referências, o que é que eu utilizei? Então, as referências, né, que eu já trouxe para você, então tá aqui as principais, né? Então tem outras referências que eu trago também durante o curso, mas o próprio manual da Algarra-Rondo, o tratado, psicofarmacologia e emergências, eu trago também como é essa abordagem sindrômica em contextos de emergência psiquiátrica, como a gente faz essa avaliação e quando eu estou fazendo a avaliação em contextos de emergência, eu também preciso fazer esse tipo de avaliação na minha prática diária. Eu não preciso estar em uma alta complexidade para que eu tenha esse tipo de avaliação, seja um atendimento presencial, seja um atendimento online, tudo isso você vai precisar nesse sentido. Então, vamos aqui para você entender a matriz e você já está aplicando ela nos teus atendimentos. Eu tenho aqui primeiro, lembra da figura do quadrado? Então, eu chamo do quadrante sindrômico. Então, eu fiz aqui, você pode ver que eu coloquei outra cor. Então, aqui nós estamos falando do quadrante sindrômico. É a primeira coisa que você vai avaliar na primeira consulta. Cerca de 70% dos diagnósticos mais comuns, né, da nossa prática clínica ela já está aqui. Então, você não pode deixar de avaliar o quadrante sindrômico nas primeiras avaliações que você faça. Seja em contextos de emergência, seja em contexto ambulatorial, seja atendimento presencial, seja atendimento online, seja discussão clínica, seja quando você vai emitir algum tipo de relatório. Então, é muito importante que você faça a avaliação no contexto do quadrante sindrômico. Quando eu faço, já fiz a minha primeira avaliação, né? Num segundo atendimento, se você não tiver tido tempo já no primeiro, você vai fazer agora a cronologia dos transtornos, né? A cronologia é justamente porque ele tem esse formato, ele lembra muito a questão de um relógio, né? Então ele tem isso e a gente vai do nascimento até a velhice. Eu vou trazer em pormenores um pouco mais à frente. E para um terceiro atendimento, a gente vai entrar no triângulo diferencial. E esse triângulo, ele está aí em torno de 14 grandes síndromes, né? E muito pouco pesquisado, muito pouco investigado na nossa prática clínica. Então, só em você saber desse triângulo diferencial, isso já vai ser um diferencial no seu dia a dia, na tua prática clínica, na tua carreira enquanto profissional da saúde mental. Seja você médico, seja você psicólogo, seja você profissional ou estudante, né, da área da saúde mental. E como é que você vai fazer para você já aplicar esses conceitos? Então, dentro do quadrante sindrômico, o que é que a gente tem? Você vai ver desses quatro grandes síndromes que não podem faltar. O A, então aqui você vai avaliar ansiedade. Então, a ansiedade é a síndrome ansiosa. Depois você vai para a síndrome depressiva.
Depois, você vai fazer uma avaliação da síndrome bipolar, né? Se tem quadros de mania, hipomania, se você suspeita de uma depressão bipolar, sintomas psicóticos, então a síndrome psicótica, né? Qual é o sintoma nuclear? Como eu avalio? Como eu faço o diagnóstico diferencial? Como eu faço a avaliação de comorbidades dentre essas síndromes. Então, isso tudo eu tenho pormenorizado dentro do curso. Mas, para você já aplicar, pelo menos você tem uma direção. O que é que você não pode deixar de avaliar na primeira consulta? Então, aqui você já tem essa avaliação relacionada à ansiedade, depressão, bipolaridade e psicose. E vamos adiante. Eu fiz lá a minha avaliação, volto para a matriz, né? Então eu estou no segundo atendimento, eu vou avaliar agora a cronologia dos transtornos. E o que é a cronologia? Então a cronologia você vai começar com neurodesenvolvimento. Então, o neurodesenvolvimento, eu vou fazer o link aqui para você ver, é a primeira coisa que eu avalio, né, no histórico, como desde o período gestacional, infância e tudo que está associado ao neurodesenvolvimento. Depois, eu faço a avaliação da personalidade, porque a gente sabe que geralmente os transtornos da personalidade, eles se dão ali na transição adolescente e adulto, né? Então, por isso que eu coloquei aqui na cronologia o transtorno por uso de substâncias. O transtorno por uso de substâncias, ele pode se iniciar ali na adolescência, no início da fase adulta, mas geralmente é após os 18, 20, 24 anos, onde a gente vê que ele tem um quadro que está mais relacionado à intensificação do seu uso, seja qualquer tipo de substância. Então, a parte de cocaína, maconha, crack, cigarro, bebida, LSD, êxtase, dentre outras substâncias psicoativas, medicamentos, né? Aqui é para facilitar o teu raciocínio clínico, a tua memorização, para você não se perder durante a tua prática clínica, né? E o D de demenciais, né? Os síndromes demenciais, onde a gente tem os transtornos neurocognitivos. E aí você vai percebendo, né, que a estruturação, o passo a passo do processo de aplicação, né, dos conceitos relacionados à saúde mental, à psicopatologia. Então, toda a base eu mostro dentro do curso. Como eu faço uma entrevista clínica, como eu faço uma avaliação psicopatológica, quais são as funções psíquicas elementares, compostas, quais são os principais conceitos que eu não posso deixar de entender para eu aplicar na minha avaliação. Então aqui você tem a direção, pelo menos você sabe o que investigar. Ah, mas como eu vou investigar? Então isso já está tudo disponível. Assim que você fizer a assinatura do curso, você já vai ter acesso a tudo isso, certo? Muito bem. E sem falar que você tem 7 dias, né, de uso, que é a garantia incondicional. Então você pode avaliar todo o curso durante esses 7 dias. Caso não esteja de acordo com a sua expectativa, você pode pedir o cancelamento sem problema nenhum. E por fim, a gente tem o triângulo diferencial. Dentro do triângulo diferencial, a gente vai de baixo para cima, né? Então, esse triângulo, eu pensei, primeiro, nós precisamos de padrões na nossa mente. Não adianta você só querer decorar, porque se você for decorar o DSM, você vai se perder no teu atendimento. Quando você está lendo lá um critério, você percebe que aquilo está fazendo sentido. Mas na hora que chega o paciente na sua frente, pronto, misturou todos os critérios, você já não sabe para onde você vai. Por isso que você precisa de um passo a passo, né? O triângulo diferencial, eu trouxe ele como um paralelo à pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas, que vai desde a base até o seu ápice. Então, aqui, para facilitar a nossa memorização, a gente começa com a parte dos transtornos fisiológicos, dos transtornos relacionados à sexualidade, dos transtornos relacionados a estressores e dos transtornos que eu chamo de especiais.
né? Isso aqui no curso eu falo, explico muito bem o porquê, né, que eu chamo de especiais. Mas você já vai percebendo que dentro aqui do processo da matriz, eu já vou estruturando e você já passa por tudo. Então, todas as questões relacionadas aos transtornos do DSM, todos eles que estão elencados no DSM, você tem acesso aqui já pela matriz. E é essa matriz que você vai utilizar na tua prática clínica. Você não vai precisar estar com o livro do DSM aberto ali para você. E mesmo quando você está fazendo atendimento ao paciente e o paciente sai, que você fica em dúvida até onde procurar no DSM, com a matriz você vai conseguir se localizar muito mais, porque eu já fiz esse processo de análise de dados, eu analisei todo o DSM, transformei na minha própria base de dados, utilizei linguagem de programação, fiz a avaliação de todos os padrões, critério por critério do DSM, para encontrar esses padrões e facilitar a tua prática clínica, né? E como a gente tem nesse sentido, agora a gente vai ampliar o triângulo diferencial. E você pode, inclusive, estar acompanhando no próprio DSM para você ir se localizando dentro do processo. Então, nós temos aqui os fisiológicos, nós temos o sono, alimentar, transtorno de eliminação, por isso fisiológico, que lembra muito as funções fisiológicas de dormir, de comer, né, e de eliminar. A parte da sexualidade, gênero, parafílicos, sexuais, estressores, os transtornos dissociativos, somáticos, traumas e os especiais, disruptivos, temos outros transtornos, síndromes relacionadas ao movimento, toque e outras condições médicas. Então, tudo isso que poucas pessoas fazem esse tipo de avaliação diferencial na prática clínica, você vai conseguir fazer e, digo mais, você vai ser instigado a fazer uma busca ativa de sintomas. O que é isso? A gente está muito condicionado o paciente chega, faz um tipo de avaliação e eu não procuro, né? Tipo, ele chegou, é uma síndrome ansiosa, e a partir daí você não faz um processo investigativo de ampliação sintomatológica, né? Para ver se tem comorbidades, para ver se tem algum diagnóstico diferencial. Então, dentro do curso, eu mostro para você como você vai estar fazendo. Eu fiz uma avaliação aqui do quadrante sindrômico. Eu tenho uma síndrome ansiosa, mas o que é que diferencia a síndrome ansiosa da síndrome depressiva, a depressão unipolar da depressão bipolar, né, a psicose? O que é que caracteriza uma psicose, né? O que é uma esquizofrenia? Como é que funciona? Eu trago essa avaliação sindrômica e mostro todos os transtornos. Uma avaliação sindrômica geral, para você chegar na síndrome, e eu amplio, evidenciando todos os transtornos nosológicos. Embora não seja o foco do curso, mas você percebe que, tendo um diagnóstico sindrômico, uma avaliação sindrômica bem estruturada, você tem a capacidade de ampliar o teu direcionamento, né? Você ampliar os teus estudos, a tua investigação dentro do processo. E aqui você percebe todo o DSM está resumido nessa imagem. E nesses contextos, você tem a possibilidade de conferir toda a ementa do curso. Então, aqui eu tenho um resumo. Então, a gente trabalha desde o básico, então, a evolução do DSM, né, o que é a CID, como ela é caracterizada, os conceitos de normalidade e os tipos de psicopatologia, quais são os conceitos fundamentais daqui que você tem que levar para a sua prática clínica. Sinais, sintomas e síndromes, como fazer esse tipo de avaliação, todas as funções psíquicas, todas, elementares e compostas, de uma maneira prática, de uma maneira para você utilizar no teu dia a dia. A estrutura de entrevista psiquiátrica, a definição de transtorno mental e como lidar com isso, o DSM versus a psiquiatria forense, formulação de caso, elementos de um diagnóstico,
Essa parte que muita gente tem dúvidas sobre outros transtornos mentais não especificados, como é o julgamento clínico, diagnóstico sindrômico, nosológico, diferencial, comorbidade. Eu trago os três S's dos transtornos mentais de uma maneira muito mais ampla, né? Eu já tenho vídeo no canal sobre o os três S's, mas aqui dentro do método eu tenho ele ampliado, estruturado e aplicado dentro da matriz, para que facilite a sua visão mais ampla e o teu diagnóstico diferencial de comorbidades e de mudança de níveis de etapas dentro da própria matriz. Aplicação do método DMA em todos os transtornos mentais, todos. Tudo que está elencado no DSM, né, de transtorno mental, você vai perceber como é mais simples, é mais prático você entender a estrutura do que apenas decorar os critérios. Como é o processo diagnóstico e as condutas iniciais em contextos de emergência psiquiátrica, como reduzir a autointerferência, né, do profissional dentro do processo diagnóstico, discussão de casos clínicos reais, então, pacientes que foram atendidos por mim, obviamente a sem dizer quem são, né, sem nenhum tipo de identificação, mas eu trago os casos clínicos para a gente aplicar o método, trilhas de aprendizagem de acordo com a tua expertise, quizzes de autoavaliação e bônus, né? Você vai ter bônus também relacionados à abordagem sindrômica medicamentosa e os diagnósticos com inteligência artificial. Como você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor, quais são os limites, questões éticas envolvidas e a abordagem sindrômica aplicada à síndrome, a o uso de medicações. A parte dos bônus, você tem acesso após 7 dias, né, após esse período inicial de entrada ao curso. Mas toda a estrutura, toda a base do curso e do método DMA, você já tem acesso logo de imediato, assim que você faz a sua assinatura. E você tem garantia de 7 dias, né, como eu já falei, certificado de conclusão, pode assistir de qualquer dispositivo, né, está dentro da plataforma Hotmart. Até o momento, estamos com 146 aulas, todas de conteúdo que vai do básico, né, até o nível mais profundo de aprendizagem, todos aplicados à tua prática clínica e 58 horas de conteúdo original. Então, eu agradeço, né, você ter assistido até aqui, ter participado. Eu espero que você utilize esses conceitos na tua prática clínica. Eu fico muito feliz sempre com a sua participação, né? E eu espero você dentro do curso. Um abraço e nos vemos nas aulas.